Seja bem-vindo ao mundo marcial. Os policiais muitas vezes se encontram em situações perigosas, e saber como lidar com essas situações é uma parte crítica do trabalho. Com uma maior probabilidade de altercações físicas. O tipo certo de artes marciais pode equipar os policiais com as habilidades necessárias para lidar com confrontos, minimizar os danos a si próprios e aos outros, e gerir eficazmente várias situações. Neste vídeo, irei explorar 4 melhores artes marciais para a aplicação da lei, considerando a sua relevância para as exigências do trabalho policial e seus prós e contras. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Judô. O judô, desenvolvido no Japão em 1882 por Jigoro Kano, é uma arte marcial que enfatiza arremessos, quedas e controle em pé e no solo. Inclui técnicas para subjugar um oponente usando bloqueios e estrangulamentos nas articulações, aplicáveis tanto em pé quanto no solo. Esta disciplina é particularmente relevante para a aplicação da lei, centrando-se no equilíbrio, na alavancagem e no uso eficiente da força. As técnicas do judô são projetadas para controlar com segurança um suspeito, alinhando-se bem com a necessidade da aplicação da lei por métodos não letais. Pontos positivos do judô para a aplicação da lei. Técnicas eficazes de contenção, ideal para controlar e neutralizar suspeitos com o mínimo de dano, usando arremessos, chaves de articulação e estrangulamentos. Controle em pé e no solo, oferece opções versáteis de controle, seja o confronto em pé ou no solo. Alavancagem sobre força, enfatiza técnicas sobre a força bruta, benéfica contra oponentes maiores. Melhor aptidão física. O treinamento regular de judô melhora a condição física geral, incluindo força, flexibilidade e resistência. Pontos negativos do judô para a aplicação da lei. Falta de defesa de golpe. O judô não inclui treinamento de defesa contra golpes, o que pode ser uma limitação nos confrontos com suspeitos agressivos. Sem treinamento de defesa com armas, o judô não cobre a defesa contra agressores armados, um cenário que os policiais podem encontrar com frequência. Krav Maga. Krav Maga é uma arte marcial que enfatiza situações do mundo real, combinando técnicas de boxe, wrestling, judô entre outras. O objetivo principal do Krav Maga é neutralizar ameaças de forma rápida e eficaz, tornando uma escolha preferida para autodefesa e treinamento de combate. O Krav Maga foi adotado por várias agências policiais e unidades militares em todo o mundo. Pontos positivos do Krav Maga para a aplicação da lei. Autodefesa realista, concentra-se em técnicas práticas eficazes em confrontos da vida real. Lidando com múltiplos agressores, treina policiais para lidar com situações que envolvem múltiplos agressores. Defesa com armas, inclui técnicas para desarmar e neutralizar atacantes armados. Resistência mental, desenvolve a capacidade de manter a calma e tomar decisões racionais sob pressão. Pontos negativos do Krav Maga para a aplicação da lei. Sparring limitado, menos ênfase no treinamento real e no sparring pode levar a uma lacuna na experiência em confrontos reais. Certifique-se de treinar em uma academia de Krav Maga que enfatiza sparring e treinamento real. Qualidade inconsistente. A qualidade e intensidade da formação podem variar significativamente entre escolas. Menos ênfase no controle de solo. Krav Maga oferece treinamento menos extenso em técnicas de controle de solo em comparação com artes marciais como o jiu-jitsu brasileiro, judô ou wrestling. Isto poderia ser uma limitação em cenários de aplicação da lei em que é necessário controlar um suspeito no terreno durante um período prolongado. Kali. Kali, também conhecida como esgrima ou arnis, é uma arte marcial filipina conhecida por sua ênfase na luta baseada em armas, principalmente bastões e facas, bem como em técnicas de mão aberta. Abrange um conjunto de habilidades que inclui golpes, luta e manuseio de armas, tornando-o altamente adaptável a vários cenários de combate. Kali ensina técnicas de mãos vazias e transições entre combate armado e desarmado, proporcionando uma abordagem versátil para situações de autodefesa e combate. Pontos positivos do Kali para a aplicação da lei. Proficiência em armas. Oferece amplo treinamento no uso e na defesa contra armas, crucial para policiais que possam encontrar suspeitos armados. Melhora as habilidades de desarmamento. Kali é particularmente eficaz em ensinar como desarmar um atacante, uma habilidade valiosa em situações em que os policiais enfrentam ameaças de indivíduos armados.
A adaptabilidade em combate. As técnicas podem ser aplicadas contra agressores com ou sem armas e em situações de curta distância, tornando-as altamente adaptáveis às necessidades de aplicação da lei. Habilidades de ataque e luta. Abrange uma ampla gama de habilidades, proporcionando técnicas de ataque e luta, tanto ofensiva quanto defensivamente. Reflexos e coordenação aprimorados. O treinamento em Kali melhora a coordenação olho-mão, os reflexos e a consciência situacional, atributos essenciais para os policiais. Aplicação no mundo real. Concentra-se em técnicas práticas e eficientes de autodefesa que podem ser aplicadas em situações da vida real, incluindo desarmar e neutralizar ameaças. Pontos negativos do Kali para a aplicação da lei. Complexidade das técnicas. A ampla gama de técnicas em Kali pode ser complexa e exigir um tempo significativo para serem dominadas de forma eficaz. Menos ênfase no controle de solo. Embora ofereça um conjunto abrangente de habilidades de combate em pé, Kali ensina técnicas limitadas de controle de solo em comparação com Jiu-Jitsu ou Judô. Risco de dependência excessiva das armas. Existe um risco potencial de que o treino centrado nas armas possa levar a uma dependência excessiva delas, o que pode ser uma preocupação em situações em que é preferível diminuir as tensões do combate. Jiu-Jitsu brasileiro. O Jiu-Jitsu brasileiro, desenvolvido no Brasil no início do século XX, é uma arte marcial com foco em técnicas de luta no solo e submissão. O Jiu-Jitsu é particularmente conhecido por sua ênfase na técnica e na alavancagem, permitindo que uma pessoa menor se defenda e controle um oponente maior, o que é uma vantagem significativa em cenários de aplicação da lei, especialmente para policiais do sexo feminino. Pontos positivos do Jiu-Jitsu brasileiro para a aplicação da lei. Excelente controle de solo. O Jiu-Jitsu oferece amplas técnicas para controlar um oponente no chão, habilidade essencial em situações em que o confronto vai para o chão. Submissões eficazes. Ensina vários estrangulamentos e travas de articulação que podem ser usados para subjugar e conter um suspeito com segurança e eficácia. Essas submissões podem ser usadas para ferir um agressor, se necessário. Alavancagem e técnica acima da força. O foco do Jiu-Jitsu na alavancagem e na técnica, em vez da força bruta, é particularmente útil para policiais que podem enfrentar suspeitos maiores ou mais fortes. Capacidades defensivas. Oferece técnicas defensivas contra ataques terrestres, melhorando a capacidade de se proteger em situações de curta distância. Complementa outras artes marciais. O Jiu-Jitsu pode ser uma adição valiosa ao conjunto de habilidades fornecidas pelas artes marciais focadas em golpes. Pontos negativos do Jiu-Jitsu brasileiro para a aplicação da lei. Menos ênfase na luta em pé. O Jiu-Jitsu se concentra principalmente na luta terrestre, com menos ênfase nos aspectos em pé de um confronto, que também são cruciais na aplicação da lei. Potencial excesso de confiança nas técnicas terrestres. Existe o risco de excesso de confiança no combate terrestre, especialmente se o referido policial não tiver habilidades de queda ou quando ir para o solo for desvantajoso em certos cenários de aplicação da lei. Tempo para se tornar proficiente. Ganhar proficiência no Jiu-Jitsu, especialmente no nível de controlar e subjugar eficazmente os suspeitos resistentes, pode levar um tempo significativo, até mesmo muitos anos. Falta de defesa de golpe. O Jiu-Jitsu não inclui treinamento de defesa contra golpes, o que pode ser uma limitação em confrontos com suspeitos agressivos. Sem treinamento de defesa com armas, o Jiu-Jitsu não cobre a defesa contra agressores armados, um cenário que os policiais podem encontrar com frequência. Cada um oferece pontos fortes únicos e cruciais, para os diversos desafios enfrentados pelos policiais. No entanto, também está claro que nenhuma arte marcial cobre de forma abrangente todos os aspectos das necessidades de aplicação da lei. Um traço comum nas limitações dessas artes marciais, particularmente nos estilos focados no grappling, como judô e jiu-jitsu, é a falta de ênfase em aspectos críticos, como defesa contra armas e golpes. Estas artes marciais são excelentes em técnicas de controle de solo e submissão, oferecendo habilidades incomparáveis para subjugar e controlar um agressor, mas podem ficar aquém em cenários que envolvem agressores armados ou onde manter a distância e atacar a defesa é crucial. Por outro lado, artes mais completas como Krav Maga e Kali, embora forneçam treinamento extensivo em armas, autodefesa e cenários ameaçadores da vida real, incluindo golpes e defesas de golpes, não oferecem a mesma profundidade nas técnicas de luta no solo.
Esta lacuna é significativa na aplicação da lei, onde o controle no solo e a capacidade de subjugar com segurança um suspeito sem recorrer à força letal são frequentemente necessários. Portanto, uma combinação dessas artes marciais é recomendada. Por exemplo, combinar Krav Maga com Judô e Jiu-Jitsu cobriria uma ampla gama de habilidades, desde defesa de armas e cenários realistas de autodefesa até técnicas eficazes de controle de solo e submissão. Alternativamente, a combinação de Judô e Kali poderia fornecer habilidades robustas tanto no controle em pé quanto no solo, juntamente com o manejo de armas e a defesa de golpes. Ao treinar uma combinação dessas artes marciais, os policiais podem garantir que estejam bem preparados para uma variedade de situações. Este conjunto abrangente de competências é crucial para a aplicação da lei moderna, onde os agentes devem estar preparados para tudo, desde o combate corpo a corpo até lidar com suspeitos armados, ao mesmo tempo que minimizam os danos e garantem a segurança pública. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.